Senado aprova urgência em projeto que atropela decreto do governo Lula sobre as armas de fogo. Vamos lá, Aniele. Como eu havia avisado aqui, mesmo em votação semipresencial, eles conseguiram votar ao menos a urgência. Isso dá uma celeridade a esse projeto PDL, um projeto de decreto legislativo para assustar, ou seja, suspender aquilo que o governo Lula decretou no início do seu mandato. O que esse PDL diz, Amadeu? Suspende alguns trechos desse decreto do governo federal, como, por exemplo, permite que essas escolas possam ficar, as escolas públicas e privadas possam ficar a menos de 1 quilômetro das escolas de tiro. Esse é o ponto mais sensível para o governo, de acordo com o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, é o tema mais caro, que o governo não quer abrir mão, e ele vai tentar reverter essa situação daqui para a próxima terça-feira, quando eles devem votar presencialmente aqui no Senado, mérito desse PDL. Além disso, também dispensa o registro daqueles atiradores esportivos para fazer a prática. Qualquer pessoa atualmente pode ir lá e simplesmente atirar. Esses são alguns dos pontos, e foi acompanhado de perto aqui pelo deputado Marcon, que é daquela associação pró-armas, né? Ele estava ali acompanhando, e quem o fiador dessa proposta, claro, né, foram a bancada da Bala, e também teve o apoio dos deputados do Centrão, apesar de, no ano passado, eles tentaram fazer um revogaço de todos os decretos que dificultam, né, o acesso às armas de fogo, e eles não conseguiram. Esse já é um segundo projeto que aí, com esses temas que foram negociados, eles conseguiram aprovar com o apoio também do Centrão. A Daniela está chamando de negociação. É mais faca no pescoço aí do governo, é isso, Franci? Sem dúvidas, Amadeu. Eu acredito que essa não vai ser uma briga que o governo federal vai comprar, tendo em vista uma série de proposições, de projetos urgentes para a estabilidade econômica do país, que necessitam da aprovação do Congresso Nacional. Então, em relação a essa pauta, infelizmente, eu acredito que o governo federal não vai bancar, não vai comprar essa briga com o Congresso Nacional, não. E tendo em vista que a bancada da Bala e o Centrão já estão unidos, vai ser muito difícil mudar o rumo dessa aprovação. E aí nós ficamos com escolas ao lado de clube de tiro, professor? É um projeto pedagógico do extremismo brasileiro, né? É uma inovação. Precisa avisar aí o Jean Piaget, Paulo Freire, entre outros, dessa proposta fantástica, pedagógica do extremismo. A grande questão, para quem nos acompanha, é ver qual é o tipo de representação no cenário hoje. É urgência, atropelando aí tudo, um decreto tão urgente ao discutir essa questão, quando nós temos tantos problemas emergenciais, sociais e econômicos. Então veja, né, como que o extremismo não tem projeto para o país, não tem projeto de educação, ciência, tecnologia, de política externa, e nada. Então desvia para esse tipo de pauta. E o duro que eles têm, se não a maioria no Senado ainda, graças a Deus, mas eles têm uma presença muito grande, um poder de influência muito grande. Por isso que é importante, daqui a 2 anos, quem nos acompanha, olhar muito bem para quem é o senador. Porque o mandato é de 8 anos, é quase que eterno. 8 anos. E ele põe os suplentes, né? 2. E o tempo vai passando, eles vão aprovando tudo isso. Então, a responsabilidade desse Magno Malta, por exemplo, ele era para estar em outro prédio público, não no Senado, né? E aí, quando perdeu a eleição anterior, eu imaginei que o eleitorado do Espírito Santo capixaba tinha tomado consciência. Mas eu não posso falar nada, porque em São Paulo elegeu um senador que nem mora aqui, mora no Texas, a família. Então, o que fazer? A questão central é a cultura política do eleitor. Quando nós melhorarmos a cultura política no sentido do exercício democrático do voto e da cidadania, vamos estar discutindo armas, vamos estar discutindo alimentos. Ô, Apoliana, essa aprovação de urgência aí vai na conta da eleição do Alcolumbre, é? Também, tudo entra na conta, né, Amadeu? A eleição que eu digo porque ele é o candidato do Pacheco, né, para continuar. Essa sim é uma tabelinha, né? Pelé, Coutinho, Bebeto e Romário.
Saiu do Alcolumbre para o Pacheco, vai voltar do Pacheco ao Alcolumbre. E, Amadeu, eu acho que reforça também esse movimento, mais um, de colocar urgência em pautas que são de interesse à direita, à extrema-direita, principalmente, vai na conta do sim. Eu acredito que existe um 2 contra 1, 1 contra 2. Agora a gente tem que identificar onde é que essa história começou. Se foi, de fato, o governo, o STF contra o Congresso, ou o Congresso contra o governo e o STF. Porque quando a bancada faz esse tipo de movimento, que a gente sabe que o interesse não é a proposta em si, mas o recado político que ela dá, então, para mim, fica evidente que o conflito está latente ainda, ele não vai acabar tão cedo. A gente vai ficar aqui batendo nessa tecla todos os dias, porque o interesse deles é perpetuar-se no comando das casas do mesmo grupo político e perpetuar-se nos mandatos, já que eles podem se colocar a reeleição ad eterno, de acordo com a nossa legislação. Armas ou livros, Marta? Essa pergunta deveria ser muito fácil de responder, mas para os nossos parlamentares é difícil dizer que eles responderiam. Agora, o que esperar, Amadeu, de um congresso de legisladores que lá em junho, aí eu relembro essa pauta, eles rejeitaram na Comissão de Esportes um projeto que vetava menores de idade em clubes de tiro. Então, a deputada, inclusive, Érica Cocai, ela do PT do Distrito Federal, tentou dar prosseguimento a essa pauta. Na Comissão de Esportes, os deputados rejeitaram ela por lá mesmo. Então, assim, não dá para esperar muito dos parlamentares que a gente tem, quando a gente fala desse tipo de pauta, do armamento, inclusive, a gente também pode lembrar que as armas foram retiradas ali do imposto seletivo. Então, não é somente esse projeto que está em andamento na Câmara ou no Congresso que fala sobre isso e que tem apoio de muitos parlamentares. A gente já viu vários outros exemplos. A gente já viu vários outros exemplos negativos nesse sentido. Então, eu não tenho esperanças nenhuma de que o Congresso, os parlamentares, evoluam nesse sentido. E, claro, reforçando a mensagem que a Poliana deixou, mais uma vez, esse embate, esse recado para o governo que está em minoria, que está em desvantagem desde sempre. Reoneração nas prefeituras, Raniele. O Congresso ganhou, o governo perdeu, o Haddad disse que não é bem assim, foi um acordo. Então, qual é o saldo? Tá meio a meio, viu, Amadeu? Não saiu como o governo exatamente queria, porque tinha aquela divergência sobre o aumento de 15% para 20% na alíquota sobre o imposto de renda retido na fonte, né? Porque tanto o presidente Pacheco, antes da votação, ele já tinha que rechaçar qualquer criação de imposto, aumento de alíquota, eles não queriam. Mas o governo, pelo menos, conseguiu a reoneração gradual. A partir do ano que vem, até 2028, eles vão conseguir chegar nos 20%, que é a desoneração atual vigente nos 17 setores da economia, sobre a folha de pagamento e também nas contas da prefeitura, né, na contribuição dos servidores para o INSS. Então, eles conseguiram chegar a esse acordo. O relator do projeto foi o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo aqui no Senado, e o governo diz que, por enquanto, está satisfeito, porque pelo menos eles vão conseguir acabar com uma coisa que já vem só prorrogando por muitos e muitos anos, e a gente vem mostrando aqui. O prejuízo do governo, vamos dizer assim, que eles vão deixar de arrecadar nesse ano, né, de acordo com a estimativa da Fazenda, são 17 bilhões de reais, mas a Receita também tem um impacto, diz que tem um impacto de 26 bilhões de reais nas contas públicas, né, que vai aumentar ao longo desses próximos anos até chegar a 2028. Raniele Veloso, ao vivo de Brasília. Obrigado, Raniele. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Olha só, vamos agora à manchete aí da NAJ.